Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós vamos pregar diferente, de casalzinho. A Goma tá linda, como sempre. Amo pregar com ele. Depois ela disse, você me atrapalhou. Na verdade eu ia pregar sozinha, mas aí no caminho ele, amor, posso pregar junto? Eu vou dizer que não, gente? Claro que pode, amor. Que bom que ele vai pregar junto. Pelo menos assim, a gente vai garantir que a palavra vai sair boa. É verdade. Não por causa de mim, né? Mas eu quero sair só na foto, gente. Essa é a verdade. Gente, nós estamos em um mês que nós temos profetizado. Olha, se eu pudesse abrir o meu coração e você puder ver o que está lá dentro, está assim, ó, famílias, casamentos, famílias. Eu creio que é hoje a prioridade de Deus. Hoje é a prioridade de Deus. Você precisa, e Deus quer, que você tenha total vitória nessa área. Eu creio num Deus que cumpre a sua palavra, onde diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Toda a tua casa, sabe por quê? Porque eu vi gente se converter que, eu acho que o diabo era mais fácil converter. Porque eu vi gente que parecia o diabo. E se converteu. Se converteu por causa dessa fé, dessa crença, dessa perseverança. E não só se converteu, como hoje é uma bênção, um pastor, acabou de lançar um livro, meu sogro, o pastor está lá. O que eu conheci ele antes, gente, vocês não têm noção. Quem conhece ele aqui hoje diz, não, o pastor é um mentiroso, esse cara nunca foi uma pessoa assim. De chegar em casa e olhar, a mulher fez janta para ele, porque ele só jantava, não podia ser sanduíche, tinha que ser janta completa. E ele olhar e simplesmente não gostar da janta, pegar as panelas e jogar nas paredes. Você fica debaixo de um homem desse? Você aguenta? Um dia estou lá, eu namorando com a Adriane, começando a namorar, cheio de boas intenções. Eu vejo um barulho do quarto, a gente estava na sala, assim, né? Namoro cristão, obviamente, conversando. E aí, o que você pensa? 2 Coríntios, 2 Timóteo, 2 Romanos e tal. Conversando, aqueles papos de namoro cristão. De repente, um barulhão. Eu vi que ele estava no quarto dele. Um barulhão. Abre a porta. Falei, pronto, o que aconteceu? Vem ele enrolado numa toalha, arrastando o box do banheiro. Passou na minha frente, eu acho que foi um recado, até hoje eu acho que foi. Passou na minha frente, arrastando, sabe aqueles box que é de plástico com alumínio? Não sei se é plástico, é um acrílico, né? Aqueles bem antigos. Aqui não tem, mas no Brasil tem aquilo. Acho que nem tem mais aquilo também. Aí veio arrastando assim, chegou na escada e lá para baixo, na janela que é o 2º andar. Era a casa dele também, o quintal dele lá embaixo, jogou lá para baixo. Passou de toalha de volta, nem cumprimentou, pum, fechou a porta. Depois a gente foi ficar sabendo... Ele está assistindo, viu, amor? Não, mas ele sabe que é verdade. E ficamos sabendo depois, que ninguém vai perguntar na hora, Deus o livre, né? Que ele foi entrar no box para tomar banho, alguma coisa, e a toalha pegou num cantinho de um alumínio que estava levantado e segurou. Mas foi o suficiente para ele arrancar tudo e jogar lá para baixo, né? Aí eu disse, pronto, onde eu fui amarrar meu bode? E se converteu. Não só se converteu, como, né, é uma bênção. Acabou de escrever um livro devocional maravilhoso. Então, gente, não existe, né, pau torto que Jesus não endireita. Ele é o marceneiro, né? Ele é o carpinteiro. Eu acho que o pessoal que está aqui hoje podia vir aqui. Ó, vem para cá. Como senão a gente vai ficar de costas. Vem, Glaucia, Zé. Tem lugar aqui na frente, Zé. Glaucia e Zé vai sentar no meu lugar aqui, ó. Aqui, vem, Zé, na frente, aqui, Zé. Vem, aqui na frente, ó. Vai, ali está. Duda, porque senão a gente vai ficar de costas, fica ruim, né? Tira para mim aquela aí, Bíblia, ó, Tiago, aqui, ó. Aí, tira ó. a minha Bíblia e a bolsa aqui da pastora aqui, que o Zé põe lá no aqui. cantinho, Zé. Pronto. Aí, senta aí, Glaucia, Zé. Vamos aplaudir o Glaucia e o Zé.
Essa aí está imunizada, aí não pega nada. Do Essa aí anonimato para o primeiro banco. Mas a Bíblia diz que é melhor estar no lugar e ser convidado para sentar à frente do que pedir para sair da frente e sentar lá. Ó. Mas então, gente, Deus vai começar na sua família. Pastora Adriane hoje tem uma palavra tremenda. E eu não vim aqui para roubar a palavra dela. Vai lá, minha flor. Não é roubar, não, imagina. A gente vai compartilhar juntos. Ontem eu estava preparando essa palavra e eu, na verdade, eu preguei essa palavra, acho que há uns 2 anos atrás, numa campanha de quarta-feira, que o tema era Entra na Minha Casa. Mas foi uma palavra muito rapidinha ali, focada na questão de mais de santificação, tudo isso. E ontem, quando eu estava pensando na mensagem de hoje e preparando, o Senhor trouxe no meu coração novamente esse texto e trouxe novamente essa palavra no meu coração. E eu creio que é porque Deus, Ele realmente quer limpar. E a minha oração, quando nós vínhamos hoje, de manhã eu orei por isso, e depois no carro eu falei, amor, vamos orar para que toda mente cauterizada seja livre esta manhã. Porque, queridos, eu não quero mais, não é que eu não quero mais, eu acho que chega num ponto, é um desabafo aqui, chega num ponto que pastor cansa de chover no molhado. Já ouviu esse ditado? Chover no molhado? Porque não somos nós. A gente pode preparar a melhor palavra com 10 pontos, com toda performance, com todas as histórias que você pode imaginar, mas se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra, não é uma palavra. Tudo que nós vamos ministrar aqui esta manhã, você já ouviu, e eu tenho certeza absoluta. Talvez você vá ouvir com uma outra roupagem, vai ouvir de uma maneira diferente, mas tudo você já ouviu. Porque são coisas que a gente ouve, não aqui só na Embaixada Church, mas você ouve de pastores que falam sobre família, de pregadores que vão ministrar em encontros de casais, que vão ministrar para famílias. A gente ouve tudo isso. O problema é que existe uma ação demoníaca para cauterização da mente. As nossas mentes, elas vão ficando cauterizadas. Elas vão ficando endurecidas, o coração vai ficando endurecido. E isso não é somente de hoje, isso já é desde a antiguidade. O próprio profeta Ezequiel, o Senhor, ministrando ali na vida dele, e o que o Senhor dizia? Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Nós estamos vivendo esse momento onde o Senhor precisa tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu conversava com o José hoje, sempre que eu ministro para casais ou para famílias, eu sempre comento, e vocês já viram isso, e eu dizer, nós mulheres somos complicadas, porque eu sei que nós, mulheres, somos, muitas vezes, complicadas, né? Tem até aquela piadinha do gênio lá, né? Que queria fazer a ponte, aquela história toda, que eu não sei como que é, quem conta a piada é ele, mas nós, mulheres, a gente sabe que nós somos complicadas, né? E os homens têm que lidar com uma TPM, têm que lidar, muitas vezes, com isso, e eu sou muito verdadeira com isso, e não passo a mão na cabeça de mulher nenhuma, não. Se as mulheres vêm me aconselhar, falar que está com problema no casamento, eu realmente puxo a orelha, porque eu sei que nós, mulheres, mas eu dizia hoje, no carro, nós vindo, nossa, quantas coisas a gente faz no carro, né, amor? A gente ora, a gente vem conversando, aqui a gente faz uma viagem, né, para chegar aqui. Mas eu falava para o José, eu falava, amor, eu sei que as mulheres são muito complicadas, gente, mas a gente está num tempo de homens tão difíceis. Como os homens estão fazendo abuso emocional com as mulheres. Como eu tenho atendido mulheres, não só aqui da igreja, mulheres de fora da igreja, que têm me procurado, que têm vindo aqui em gabinete pastoral. E o problema, quando você olha, você pensa assim, uau, mas não existe nem especificamente um problema. A questão é que os homens fazem abuso emocional com as mulheres, psicológico. Sabe, uma coisa assim o tempo todo. Então, tudo isso é mente cauterizada. As mulheres precisam mudar? Precisam, mas os homens também precisam mudar, meu Deus do céu.
por que que homem é tão turrão? Por que que é tão turrão? E parece que vão ficando mais velhos, eles vão ficando piores ainda, cheios de manias. Então, se a palavra, por si só, ela não traz solução. A própria Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ouvir demais, sem a ação do Espírito Santo de Deus, vai gerar morte. Mas a palavra, debaixo da unção do Espírito Santo, se ela encontrar, preste atenção, se ela encontrar um coração maleável, se ela encontrar uma mente aberta, aí ela pode entrar e fazer efeito. Porque se ela vir e ela encontrar um coração endurecido, um coração de pedra e uma mente cauterizada, aquele homem turrão que não é ensinável, aquela mulher rinhenta, que não tem um coração ensinável, ela voltará sem fazer aquilo que para que ela foi designada. Então, nós não podemos, todos os anos a gente tem série da família, e talvez você pense, meu Deus, vamos escutar tudo de novo. Vamos, gente, até Jesus voltar, eu preciso escutar tudo de novo, você precisa escutar tudo de novo. Amém? Então, a gente vai escutar tudo de novo e vamos ficando melhores ano a ano. Mas a minha oração, e eu queria que você fechasse os olhos neste momento. E eu quero fazer uma oração. E se você sentir, ninguém está te olhando, todos nós estamos de olhos fechados, mas se você sentir que você tem uma mente cauterizada, você vai colocar a mão na sua mente. Se você sentir que seu coração é endurecido, você vai colocar a mão no seu coração agora. E se for os dois, você vai colocar uma mão no coração e outra na mente. Pai, neste momento, Senhor, nós oramos, pedindo que o Espírito Santo do Senhor venha trazer uma unção fresca nesta manhã, Senhor. Pai, porque não é a letra, não são os ensinamentos, mas é o teu poder que muda vidas. Mas para isso, Pai, o coração precisa ser de carne, não de pedra. A mente precisa ser livre dos sofismas, das fortalezas, dos argumentos. Hoje eu repreendo, Pai, toda mente cauterizada. Hoje eu repreendo toda mente cauterizada. Hoje eu repreendo todo espírito endurecido, todo coração endurecido neste lugar, meu Pai. Senhor, que esta palavra possa encontrar um coração ensinável, que esta palavra possa encontrar um lugar na mente, Pai, para que da mente desça no coração e que a obra seja realizada nesta manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Se você pode abrir a sua Bíblia em Levíticos, no capítulo 14, e hoje eu vou dar uma de pastor José, nós vamos ler um texto bem grande, e eu vou pedir para ele ler, então, Levíticos 14, 33 a 48. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga na minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa, e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. E se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que lancem fora da cidade em um lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro, ao redor e ao pó que houverem raspado, lançarão fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e porão no lugar da primeira, e tornar-se-á outra argamassa e rebocará a casa. E se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará.
e se a praga não tiver, se estiver extindido, se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna e está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as pedras, a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e levará tudo para fora da cidade, para o lugar imundo. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar na casa, lavará suas vestes, e quem nela comer, lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, e se a praga não estiver estendido depois que a casa for rebocada, o sacerdote então a declarará limpa, porque a praga está curada. Forte, hein? Meu Deus. Gente, quando eu era criança, a minha mãe, ela costurava ela fazia vestido de festas para meninas até 10 anos de idade. Então, ela era muito solicitada, e ela era muito, assim, as roupas eram maravilhosas, então, pessoas da França, do Líbano, encomendavam vestidos com a minha mãe para damas de honra e tudo. E nós morávamos em Anápolis, e tinha, na época, o prefeito da cidade, que eu nem me lembro quem era, mas a minha mãe fazia as roupas para as filhas do prefeito. E um dia minha mãe, a mulher estava, as crianças estavam doentes, tudo, e a mulher não pôde ir buscar as roupas lá em casa, e minha mãe foi levar. E quando minha mãe chegou lá na casa, a esposa do prefeito, né, a primeira dama, ela já veio na porta e ela falou: Zuleide, ai, que alegria você vir aqui na minha casa, que maravilha. E, eu quero que você entre na minha casa, porque minha casa é muito grande, eu quero que você entre, mas você não repara a bagunça, eu não quero que você repare a bagunça. E aí minha mãe entrou, então, e ela foi. E minha mãe disse que quando entrou na sala, disse que era tanta bagunça, tanta bagunça, tanta bagunça, ela disse que não tinha nada no lugar. Ela não entendia o que era sofá, o que era tudo. Não tinha como pisar. E a mulher foi: Zuleide, não repara a bagunça, não repara a bagunça, mas olha a minha casa, olha o tamanho desse cômodo, olha isso, não repara a bagunça. E ela foi falando aquilo, não repara a bagunça. E ela falou: eu quero que você veja o meu quarto, o tamanho do meu quarto, mas não repara a bagunça. E ela foi falando assim com a minha mãe, e minha mãe foi indo. E quando ela abriu a porta do quarto, a minha mãe olhou: meu Deus, que bagunça! Era para ela falar: que tamanho! Ela falou: que bagunça, porque a mulher foi falando tanto na cabeça dela, e ela falou: meu Deus, que bagunça. Pensa, gente, a mulher nunca mais foi lá fazer vestido para as meninas. Foi a última vez que a minha mãe viu. Mas por que eu estou te contando isso? Porque será que hoje Jesus poderia, se Jesus entrasse na sua casa hoje, na minha casa, o que Jesus ia dizer? Será que ele ia falar: que bagunça? Ou ele ia falar: que sujeira? O que Jesus ia falar se ele entrasse na nossa casa hoje? Pensa aí por um segundo. O que Jesus falaria quando ele entrasse na sua casa? Como está a sua casa? Como está o seu lar? E o tema dessa mensagem hoje é: entra na minha casa. E esse texto que nós lemos, e o pastor José vai me ajudar aqui a compartilhar um pouquinho, mas esse texto ele está contando, né, de o que acontecia quando havia lepra numa casa. Né? E quando essa lepra tinha pegado em toda a casa, e paredes e tudo isso, quando tudo estava contaminado. A Bíblia diz que o sacerdote tinha que ir lá examinar. Não era qualquer pessoa. O sacerdote, no Velho Testamento, ele tinha 3 funções. Ele tinha as funções clínicas, então, que era a respeito de saúde, quando alguém estava enfermo, como que deveria lidar com o enfermo, se tinha que retirar ele do arraial, como que lidava com as situações de saúde. Ele tinha a função sanitarista, né, sobre a higienização da cidade, das tribos, como que tinha que acontecer toda a parte higiênica, e ele também tinha a função jurídica, porque ele tinha que ensinar a lei e aplicar a lei.
Então, o sacerdote tinha. E essa casa aqui era uma casa que estava passando por uma situação complicada, né? Ou não era uma casa específica, mas aqui, Levítico, ele está falando qual era a lei que se aplicava para uma casa com lepra. Que tinha lepra. E agora é bom a gente ter, desde o começo dessa ministração, na mente, que lepra é o significado de pecado no mundo espiritual, né? E a lepra, ela tem ela causa 3 danos na pessoa. Primeiro dano, ela é altamente contagiosa. Então, ela passa para outros com muita facilidade. Segundo dano, ela é limitadora. Ela vai tomando os braços, os dedos, as mãos. Então, ela vai limitando o ser humano. E terceiro, ela mata. Então ela contamina, limita e mata. Exatamente como o pecado faz. Contamina, limita a sua ação, a sua vida, e, por final, leva à morte. Então, isto vai trazer a comparação de quando o pecado ou situações entram na casa, o que o sacerdote tinha que fazer e o que nós devemos fazer hoje, nesse contexto espiritual. Lembrando que o sacerdote hoje, o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus, né? E, às vezes, nós podemos até fazer uma análise da nossa casa. Talvez, quando eu te perguntei, se Jesus entrasse na sua casa hoje, o que ele falaria, talvez você pensou assim, tudo bem, tem uma baguncinha ali, mas não está tão bagunçado. Está sujinho ali, mas não está tão sujo. Mas essa é a nossa análise. Qual seria a análise de Jesus? Porque não era qualquer pessoa que entrava para fazer o diagnóstico e a análise do problema. Era o sacerdote. E hoje não muda, isso não muda. Às vezes nós até pensamos, é um pecadinho. Para mim está né? bom. Está ok. Isso não causa Senhor? Danos. Né? Isso nem é pecado assim. Isso nem é tanto problema assim. Mas será que se o sumo sacerdote entrar para examinar hoje a sua vida, o seu lar, será que o diagnóstico que ele vai dar é o mesmo diagnóstico que você está dando? Então, isso é um ponto para a gente pensar, é um ponto para a gente analisar. Né? Porque uma coisa é eu ver do meu ângulo, daquilo que faz bem para mim. Outra coisa é o que o sumo sacerdote, o que o Senhor Jesus vai falar sobre a minha casa, sobre a minha família. E nesse texto, diz que quando eles chegavam, eles tinham que examinar o aspecto das manchas nas paredes. E essas manchas, elas poderiam ser esverdeadas, avermelhadas ou profundas. O que é uma mancha esverdeada? E aí eu vou levar um pouquinho aqui para a área de saúde, né? Como biomédica. Uma ferida, por exemplo, que ela está com uma secreção esverdeada, que ela está... sabe aquela cor feia, aquele amarelo esverdeado? Já viu uma criança, por exemplo, quando está gripada, que o catarro dela está aquele amarelo esverdeado? Quando isso acontece, é por quê? Porque existem infecções. E as infecções, elas são causadas por micro-organismos. São coisas que nós não vemos. Invasores, né? Invasores, micro-organismos, coisas que nós não vemos, mas que causam uma infecção. E, às vezes, ela começa pequena, ela começa com uma feridinha, e ela vai aumentando, a ponto de formar uma ferida purulenta, com pus, infeccionada, com aquela secreção esverdeada, feia. E esses micro-organismos, eles podem ser bactérias, eles podem ser vírus, eles podem ser fungos. E, geralmente, as esverdeadas são causadas por fungos. Muitas das vezes. E os fungos são os piores para serem tratados. Porque existe algo importante, aqui vai uma dica, né? Se você tem uma micosezinha aí, alguma coisa causada por fungo, o fungo, quando ele não é tratado corretamente, no período correto da medicação, ele existe uma recidiva, ou seja, ele volta, só que ele sempre volta pior. Por isso que quando a pessoa está fazendo uso de um antifúngico, ela precisa usar completo, mesmo que no 3º dia os sintomas sumiram, parece que a ferida sumiu, não tem pus, não tem mais nada, mas se não for usado completamente, o fungo, ele sai para fora de novo, porque ele não saiu totalmente. As aparências, muitas vezes, enganam, ele continua ali, e a recidiva dele é muitas vezes pior. E aqui eu entendo, queridos, que essas manchas esverdeadas... Só um detalhe, o fungo também, né, ele gosta, quem já teve uma micose, uma coisa, né,
Que não teve, que joga a primeira pedra. Mas o fungo ele gosta de lugares escuros, fechados, né? E úmidos. E é aonde os demônios também gostam. Lugares que estão fechados, que não foram expostos, que ninguém sabe, né? Escuros, onde a luz não chegou, aonde então tudo isso tem uma comparação à nossa vida espiritual. Quando a gente abre, traz o lugar arejado, traz a luz, começa então a combater esses micro-organismos. Sim. E o que eu entendo dessas manchas esverdeadas, queridos? São as contaminações que nós trazemos para dentro da nossa casa. São coisas que vêm de fora para dentro, são os organismos invasores, os micro-organismos, aquelas coisas que você não está vendo, mas que está invadindo a sua casa, que está contaminando, que está trazendo a lepra, que está trazendo o problema, que está mudando os valores e princípios. Interessante, porque se você for ler a carta de 1 Pedro, Pedro, no meio da carta, ele começa a fazer ali, ele dá instruções para os maridos e as esposas. E ele começa a falar como deveria ser o comportamento dos homens como marido, como deveria ser o comportamento das mulheres como esposas, como que eles deveriam se tratar, quais deveriam ser as regras, as funções. E por que Pedro está falando ali? Porque, na verdade, naquele momento, o Império Romano ele estava em ascensão, ele estava em crescimento. E junto com aquele crescimento e com aquela ascensão, existiam o quê? Novas ideias. Existiam novas coisas emergindo e surgindo, novas crenças. Crenças que estavam mudando os valores dos próprios cristãos da época. E por isso Pedro, ele teve que mostrar como o marido e a mulher, eles tinham que manter um foco. Como eles não podiam pensar como os romanos estavam pensando, porque havia um momento ali, e não é diferente de hoje, nós estamos vivendo exatamente as mesmas coisas hoje, onde a verdade para muitos está se tornando relativa. Onde as pessoas estão mudando a verdade por mentira. E alguém já disse que meias verdades são mentiras. As pessoas estão mudando a verdade. E hoje as verdades estão relativas. Então, as manchas esverdeadas são as contaminações que estão entrando nos lares de hoje. São as pessoas que estão pensando, eu acho que o padrão de família não é bem aquele que existia antes, da época dos meus avós. Não, hoje os padrões de família são diferentes. Inclusive, na quarta-feira que vem, quando nós vamos falar, quarta-feira vai ser praticamente uma palestra que nós vamos ministrar aqui, e nós vamos falar de escolas que estão fazendo seminários, estão dando estudos para crianças a partir de 6 anos de idade, ensinando sobre os novos padrões de família. Como assim, novos padrões de família? As famílias mudaram? O padrão de família mudou? Não, para mim não mudou, porque a Bíblia me mostra qual é o verdadeiro padrão de família. Só que naquela época, no meio do Império Romano, as novas ideias estavam surgindo, as novas crenças estavam surgindo, eles estavam mudando a verdade e querendo dizer que a verdade não era absoluta, que a verdade era relativa. Queridos, e qual é a diferença nos dias que nós estamos vivendo hoje? Qual é a diferença? Nenhuma. E a contaminação, muitas vezes, não entra por um lugar muito... eu vou num lugar pecaminoso, sair de lá contaminado. Eu sou crente, pastor, eu não vou nesses lugares. Mas é muitas vezes sutil. É muitas vezes a pessoa que o seu marido está trabalhando, de repente está ali na mesma... Você trabalha na mesma obra, ou no mesmo serviço, mas aquele cara é um cara que está separado, é um cara que está na farra, está na noite, e começa, não é bem assim, olha, você é novo ainda, ou é a mulher que começa com amizade com outras mulheres solteiras, ela é casada, ou com outras mulheres, mas pastor, eu não posso ter amizade. Você tem que ter muito cuidado com as amizades, porque nem sempre o diabo vai chegar até vocês, eu sou o diabão, eu vim destruir a sua família. Não, vai vir como uma amizade, e começa, olha, seu marido, meu Deus, seu marido faz isso com você não merece isso, olha, você é um cara tão novo, e você tem que curtir a vida, e de repente... Então, essas coisas começam assim. Gostei muito, nós tivemos ali o Valentine, e o Rubens e a Cláudia deram testemunho. Eu gostei de uma parte que eles falaram que eles tomaram uma decisão, né, porque tiveram um casamento muito conturbado lá atrás, quando não tinham Jesus, que não existe amizade entre um homem casado com uma mulher.
E não existe amizade entre uma mulher casada com um homem que não seja o marido dela. Então, eles decidiram não ter amizade. Se eu vou ter amizade com uma mulher que não é a minha mulher, então vai ser com um casal, vai ser amigos nossos. Eu gostei dessa posição deles. Ah, não, mas é meu amigo. Não existe amigo. Pode ser parceiro de trabalho, pode ser outra coisa. Amigo não, amigo é o seu marido. É amigo de vocês, o casal? Ok. Então, são posições que a gente vai tomando, porque as contaminações entram assim. Lembra-se que a lepra é altamente contagiosa. Né? Gente, e essa contaminação, ela é como eu disse, ela vem com micro-organismos, coisas que nós não vemos a olho nu. Mas as concessões que nós vamos fazendo, ela vai abrindo portas para esse tipo de contaminação e entrando dentro da nossa casa. Então, é aquela coisa, um casamento aberto. Poxa, vamos ter um casamento aberto, né? Se você quiser, de repente, ter uma namoradinha, desde que eu também possa ter um namoradinho. Você pensa que isso possa ser uma coisa, uau? Não, isso é muito comum hoje em dia, no mundo lá fora. Casamentos abertos, amizades coloridas. O namoradinho da minha filha pode dormir aqui em casa. Pastora, eu prefiro que durma aqui em casa do que ficar namorando dentro do carro. Nem dormir na sua casa e nem namorar dentro do carro, tá certo, gente? Que cabeça! Que cabeça dos pais de adolescentes de hoje. Pastora, você está muito antiquada, nós estamos numa geração moderna. Queridos, mas os princípios, eles não mudam. E esses princípios, eles vão entrando, e a ferida vai ficando purulenta, vai criando pus, vai ficando esverdeada, vai ficando nojenta. E o sacerdote, ele tem que vir, ele olha. E é interessante que quando nós lemos esse texto, você vai ver que o sacerdote, pelo aspecto da ferida, ele tem alguns procedimentos. Às vezes é só raspar da jeito, às vezes tinha que arrancar as pedras, porque as casas, elas eram feitas com blocos de pedras, tinha que arrancar a pedra inteira e trocar. Mas às vezes tinha que destruir a casa toda, porque não tinha mais jeito. Porque depois que entra a contaminação, se o antifúngico não for administrado, se o antibiótico não for administrado, se não houver um quebrantamento, uma correção, se você não aceitar do sumo sacerdote o diagnóstico e a análise que ele está fazendo da sua casa hoje, nada muda. Nada muda. E nós vamos continuar sendo uma família doente, com aparência de saudável, porém doente, com lepra. E o pior é que quem se relaciona com essa família também fica doente. A Bíblia diz ali que entrando nessa casa, também tomava lepra e tinha que ficar separado se quisesse. Porque chega num ponto, gente, se a lepra está na barriga, está aqui, ninguém está vendo. A blusinha tampa. A lepra está no braço? Está aqui, eu desfaço aqui a manga e cubro, ninguém está vendo. Mas chega no momento que ela está no corpo todo. Chega no momento que você vai ver na testa, na ponta do nariz, que você vai ver na ponta do dedo. Não tem mais como esconder. Então, por um momento, você pode até esconder. E isso é o que, assim, muitas vezes a gente queria rachar a cabeça da pessoa e fazer ela entender que se você, querido, quando ela começou pequenininha a lepra, se você busca um aconselhamento, se você busca ajuda, se você expõe, se você chama, se você pede para o seu líder de GR, chama o sacerdote, conversa, não tenha vergonha, fala, olha, eu acho que tem uma lepra aqui na nossa casa, conversa, porque se o remédio for administrado a tempo, há solução, há solução. Então, é preciso, pode aplaudir mesmo ao Senhor Jesus? Porque Ele é digno de todo o nosso aplauso. Porque nós precisamos entender, gente, que nós temos que buscar ajuda. Não venha com essa falsa ideia de que você vai dar conta sozinho. Deixa que o tempo cura. Não cura, piora. Piora. A segunda coisa que nós vemos aqui eram as manchas avermelhadas. E as manchas avermelhadas falam de feridas com sangue, né? Ou manchas mesmo vermelhas, que é um acúmulo de sangue ali no local da região, ou sangrando mesmo, feridas sangrando no sangue vivo. E aí isso aqui nos leva a pensar de coisas que estão aqui, dentro de nós.
As contaminações é de fora para dentro, mas as manchas avermelhadas, elas são aqui, ó, de dentro de nós. É interessante também que a primeira fase da contaminação, às vezes ela não é percebida e ela é até prazerosa. Ela é legal, um casal cool, nós, é moderno, ela é até prazerosa. Mas a segunda fase da contaminação começa a sangrar, alguém começa a sofrer na casa. Ou é a mulher que começa a sofrer, ou é o marido que começa a sofrer, ou é os filhos que começam a sofrer, porque percebe que o ambiente, as coisas não estão bem, só que já está contaminado. Mesmo com sofrimento, vai tocando, começa a sangrar o relacionamento, começa a sangrar o respeito, começa a sangrar a parte da intimidade, começa a haver sofrimento. Eu já não tenho mais intimidade com meu marido, eu suporto ele fazer as coisas comigo. A gente ouve isso muito em gabinete. Eu suporto ele fazer as coisas comigo. Eu tenho que fazer as coisas com ela, porque senão, mas eu não tenho mais prazer nenhum. Sofrimento. Entrou. O diabo deita no meio da cama do casal, fica ali. Faz o homem ter desejo por todas as outras mulheres, às vezes terríveis lá fora, mas não tem pela esposa, e a mesma coisa a esposa pelo marido. Então, essa segunda fase é do sangramento, é do sofrimento, mas um sofrimento que as pessoas vão suportando e chorando em silêncio, e ainda assim não chamam o sacerdote. Gente, sangue fala de vida. E quando a gente fala de sangramento, é a vida se esvaindo. São pessoas que estão hoje de pé, mas já estão sem vida dentro de si. Porque o fato de você estar numa igreja, o fato de você estar nos cultos, não quer dizer que você está saudável. Não quer dizer que a vida está fluindo de dentro de você. Você pode estar aqui e por dentro você está sangrando. E nós não vamos ver se você não colocar para fora. Eu não estou dizendo que hoje você tem que sair contando da sua vida para todo mundo, não é isso, e nem deve fazer isso. Mas você deve procurar ajuda com quem pode te ajudar. Você deve expor a sua ferida. O sangramento, ele vem por problemas mal resolvidos, por problemas interiores mal resolvidos. Talvez são ressentimentos que vão se criando dentro de casa, no meio do relacionamento. Talvez o sangramento, ele vem por uma baixa autoestima que a pessoa tem. E isso não é só com as mulheres, os homens também sofrem de baixa autoestima. Mulheres, estejam atentas. Eu me lembro um dia, acho que foi finalzinho do ano passado, que eu preguei sobre trazer calor para a família. Lembra que eu falei sobre aquela moça que foi aquecer o corpo do rei Davi? Que falta calor nas famílias. Hoje nós precisamos rever essas coisas. Nós temos que ser curadores dentro da nossa casa. Nós temos que ser enfermeiras dos nossos esposos. Os maridos precisam ser enfermeiros na sua casa para as suas esposas. Os pais precisam ser enfermeiros para os seus filhos, serem curadores. Você precisa ter coragem de perguntar se existe algo na sua esposa que você não sabe e que está machucando ela. Você precisa ter coragem de perguntar para o seu marido se existe algo que você faz que você talvez não perceba, mas que está ferindo a honra dele e desrespeitando ele como homem e como autoridade dentro de casa. Porque senão as famílias que sangram são famílias que vão morrer. Nós precisamos trazer a vida de volta para dentro dos lares. Hoje, uma coisa que acontece muito, a questão da rejeição. A rejeição não é só você ter sido rejeitado, talvez no ventre da sua mãe, ou talvez porque os seus pais tiveram uma tentativa de aborto e você foi rejeitado. Mas muitas vezes a rejeição está acontecendo dentro dos lares, filhos rejeitando os pais, com palavras agressivas, rejeitando a educação que os pais têm para oferecer, rejeitando os ensinamentos, esposas rejeitando a autoridade dos seus maridos. Se o marido foi colocado como
autoridade sobre nós, mulheres, sobre a casa. A Bíblia diz que o homem, ele é o cabeça da mulher. Ele é o cabeça da mulher. Então, quando eu penso que eu tenho uma cabeça, gente, glória a Deus, eu não preciso queimar minhas pestanas, os meus miolos pensando, a minha cabeça vai pensar por mim, a minha cabeça vai me direcionar. Que glória a Deus, porque eu posso ter alguém para me direcionar, para me dar caminho. Eu achei tão interessante, porque essa semana, no nosso estudo de 1 Coríntios, que nós estamos fazendo às 6 da manhã, e Paulo começa a falar sobre relacionamento também, e ele fala, né, sobre Cristo ser o cabeça da igreja, do homem, né, e o homem o cabeça da mulher. Isso é cobertura, porque ele fala uma hora sobre véu, não sei se vocês já leram sobre isso, sobre ter a cobertura. Mas eu nunca tinha prestado atenção num detalhe, que eu até falei com a Adriana, falei, amor, olha que forte isso. E se a mulher está sobre a cobertura do marido, ela tem autoridade sobre os anjos. Falei, mas o que quer dizer isso aqui? Que ela só tem autoridade espiritual sobre demônios e o mundo espiritual se ela estiver debaixo da autoridade do marido. Então, se você desonra o marido, os demônios não te respeitam. Você perde a autoridade. Assim como o homem também se desonra a Cristo, perde a autoridade sobre o mundo espiritual. É uma sequência de autoridade. Olha que sério isso, e eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, né? Por isso, muitas vezes, as coisas estão de cabeça para baixo, ou com lepra, né? É verdade. E quando a Bíblia diz que a mulher sábia é dificular, ser sábia em aceitar ser submissa. Quando eu aceito que o meu papel é de submissa ao meu esposo, e ser submissa não é ser pisada por ele, ser submissa não é estar atrás dele, ser submissa é estar debaixo da missão que Deus deu a ele. Quando eu aceito o papel de ser submissa, eu estou sendo sábia. E se eu estou sendo sábia, eu vou edificar o meu lar. Olha que é um ciclo, que uma coisa puxa a outra. E nesse mesmo texto, Paulo vem dizer, e a esposa é a glória do marido. Do marido, uau. Que lindo. E eu achei tão forte isso, a glória do marido, porque você conhece o tipo de homem olhando para a esposa. Olha que forte. Yes. Você conhece que tipo de homem aquele é, o caráter dele, olhando para a esposa dele. Se a esposa está bagunçada, está judiada, está amargurada, pode ver que é um cachorro, um canalha. Por quê? Porque a gente conhece um rei pela qualidade do seu povo, dos seus súditos. Não foi assim com Salomão? Salomão teve glória, não porque ele era rico, porque todo rei era rico. Todo rei é rico. A glória dele foi porque quando a rainha de Sabá chegou lá, disse, os teus servos como se vestem, o teu povo como come, olha como o povo é próspero, olha como a nação é sábia. A glória de Salomão não estava no palácio de Salomão, a glória de Salomão estava na prosperidade do povo. Assim é. A glória, minha glória como marido é na felicidade da minha esposa. Se eu tenho do meu lado e construo uma mulher deprimida, uma mulher com baixa autoestima, uma mulher com os cabelos tudo gadanhado, uma mulher toda, vai falar de mim, não está falando dela. Não está falando dela, está falando de mim, que eu sou um péssimo marido. Então, fica a dica. Ai, gente, eu tenho que rir, eu lembrei. Sábado passado a gente foi num evento lá, naquela tour da pastora Thalita Pereira, e eu arrumei os meus cabelos, né, para ir. E estava chovendo igual hoje. Aí tudo bem, só que aí no fim da festa, né, vai escorrendo tudo, né. Aí na ida tampei o cabelo para entrar na igreja. Na volta já fui pegando chuva no cabelo mesmo. Gente, quando eu abri a porta, pensa, sábado, quase 11 horas da noite já, que eu abri a porta, a primeira coisa ele... Amor, o que aconteceu com seus cabelos? Falei, amor, a festa já acabou, já não tem mas problema. Mas a glória é minha. Mas olha que lindo, amor. Dá a mãozinha aqui, amor, que lindo, gente. Cuidado dele. Sabe, ele não falou isso para dizer, nossa, você está feia, porque ele viu que eu saí com o cabelo todo arrumado. Ele, amor, o que aconteceu com seu cabelo? Gente, que lindo isso. É tão lindo como Deus nos criou, é tão lindo como Deus formou o homem, formou a mulher e deu a cada um propósito, porque isso completa.
É isso que traz a vida no lar. Queridos, nós temos que parar. E vai falar de Jesus, né? Que Jesus vai buscar uma igreja não escabelada, né? Ataviada, bonita, porque a glória da obra de Jesus está no estado da sua igreja. Aleluia. Então, ele cuida da gente porque ele é glorificado com a nossa saúde. Isso é tão lindo. E terminando aqui sobre as manchas avermelhadas, né, sobre a rejeição. Gente, cuida, né? Perceba o coração dos seus filhos. Se você não está promovendo neles um espírito de rejeição, fazendo eles se sentirem rejeitados, se você não está fazendo sua esposa se sentir rejeitada, se você, esposa, não está fazendo seu marido se sentir rejeitado, segundo os terapeutas, a dor mais insuportável que tem é a dor da rejeição. Então, quando tem alguém sangrando com essa dor, precisa haver cura. E nós somos instrumentos colocados por Deus para promover cura dentro dos nossos lares. E eu vejo assim, na prática, de pessoas que realmente tomam umas posturas insuportáveis de convivência. Ou são exigências, né? Às vezes maridos, olha esse fiozinho no chão. Meu Deus, que mulher porca. Pega o fio, gente, limpa. Né? Ou são exigências com os filhos. A gente tem que pegar o melhor do filho, mas parece que o filho nunca chega. Já viu o pai que nunca deixa o filho chegar num patamar? E mesmo que ele chegue, o pai não dá o braço a torcer. Mas pode melhorar muito. Então o filho parece que está sempre inalcançável. A mulher parece que está sempre devendo para o marido, devendo capricho com a casa, devendo isso, devendo aquilo. Parece que tem gente que pega esse ritmo de sempre fazer as outras pessoas se sentir devendo, abaixo das expectativas. Isto é insuportável. Homens, não sejam assim. Sejam inspiradores, sejam motivadores, usem as palavras certas, exijam quando a autoridade, quando nesse estado for necessário, exortar, exorte, mas não sejam desse tipo de pessoas, porque se torna um ambiente insalubre. A nossa casa tem que ser um ambiente que eu tenho que desejar voltar. Amém. E por último, o sacerdote tinha que ver a profundidade das manchas. E se elas fossem mais profundas que a superfície. Interessante que, quando eu li esse trechinho ontem, isso, saltou aos meus olhos. Que as manchas, elas não podiam ser mais profundas que a superfície. Gente, quantas coisas estão na superfície, nós achamos que está tudo bem. Quando fala de manchas profundas, falam de coisas não reveladas ainda. Coisas que ainda estão escondidas, pecados que não foram confessados. Você pensa que é só aquela mentirinha. Não, a mentira é muito maior. Pastora, meu esposo falou só uma mentirinha. Se ele falou só uma mentirinha, chama o sacerdote para analisar, porque pode ser que a mentira é muito maior do que o que você está vendo na superfície da parede. Então, são pecados não confessados, são mentiras pequenas. Queridos, escuta isso. Nós podemos sim construir uma vida de enganos, uma vida pautada no engano. A gente pode olhar para pessoas aqui e pensar, uau, o casamento dela é perfeito, uau. Mas será que se o sacerdote entrar, existe verdade nas aparências? Aquilo que está na superfície revela o que está no profundo? O que você é aqui revela o que você é dentro da sua casa? A mentirinha que você conta, será que ela não é muito maior? Quando você pensa que você perdoou, será que você perdoou? Nós podemos pensar que perdoamos e não termos perdoado ainda. Então, as feridas, elas podem ser muito mais profundas. Muito mais profundas. E o sacerdote precisa vir raspar, ele precisa raspar para ele ver a profundidade. Não é só a aparência, não é só saber se a ferida está esverdeada ou está avermelhada, mas é ver a profundidade da ferida dentro do seu lar, a profundidade do pecado, a profundidade das coisas erradas, a profundidade dessa confusão nos relacionamentos dentro de casa. Gente, onde que está o fio da meada desse novelo?
Onde que está o fio da meada? Que às vezes você vem conversar com o pastor, nem a gente consegue achar o fio da meada. Só a intervenção do sumo sacerdote dentro da nossa casa. Por isso que a nossa oração tem que ser: Senhor, entra na minha casa. Vem dar um diagnóstico, vem fazer uma análise, vem fazer um exame minucioso, traz um microscópio de alta performance, traz um microscópio potente para fazer uma análise dentro da minha casa. Analisa, Senhor, se as feridas estão esverdeadas, se as feridas estão avermelhadas, se tem alguém sangrando dentro da minha casa. Senhor, avalia a profundidade das feridas que tem dentro da minha casa. Uma referência para nós muito presente, né? Na lepra não é uma coisa tão presente aqui na América, mas uma referência é o mofo, né? Que é aqui na Flórida. Exatamente. Quem trabalha vê, às vezes, quando aparece um mofo numa parede de drywall, lá ele tira, está muito maior já por dentro. Às vezes, dá para raspar, passar um produto, uma tinta, e resolveu. Às vezes, tem que tirar a placa de drywall inteira. Às vezes, tem que tirar a parede inteira. Às vezes, dependendo do tamanho, toda a casa é condenada. Você sabe, quem trabalha com reforma sabe. E o seguro, né, quem tem seguro, depois condena a casa inteira, porque o mofo tomou uma proporção, e o mofo se parece muito com a lepra, nesse sentido, quando está nas paredes da casa. Então, nós temos muito claro, isso acontece no mundo espiritual. Por isso é importante tomar ação no começo, porque, sinceramente, chega um momento em que a família é destruída. Chega um momento em que é inevitável a separação, já estão separados, já estão... mas para Deus não há impossíveis? Não há impossíveis, mas muitas casas são destruídas, porque não tomaram a providência com antecedência. Se nós percebermos, queridos, todos nós aqui temos inteligência, graças a Deus o Senhor nos proveu de inteligência. Muitos só não exercitam porque não querem. A Bíblia diz que o povo é destruído porque falta conhecimento. E se tem coisa que não falta nessa igreja, graças a Deus, é conhecimento. Nós sempre estamos ensinando, nós sempre estamos aprendendo. Eu e o pastor José, a gente ensina aqui, aprende em casa, lê, ouve, vai para congresso, a gente está sempre aprendendo. Então, todos nós somos inteligentes para saber quais são os sentimentos que estão sendo provocados dentro da nossa casa. Quais são as feridas que estão orbitando dentro do nosso lar e que está contaminando. Às vezes começa com um, de repente passa para o outro. Quer ver algo muito forte dentro dos lares e você percebe, às vezes você percebe que a família toda é assim? Ingratidão. Ingratidão. Às vezes a gente fala muito de baixa autoestima, de ressentimentos, de rejeição, e a gente esquece de falar da ingratidão. A ingratidão é o útero das traições. Uma pessoa ingrata, ela trai. Nós temos que aprender a exercer a gratidão dentro dos nossos lares. Quando você não é grato, sabe, você não é grato por chegar e ver que a sua roupa está lavada e guardada dentro do seu armário, gente. Aí você vai lá na gaveta, abre, tira aquela roupa de qualquer jeito e não está nem aí, que ficou tudo bagunçado a gaveta. Você esquece que a sua esposa foi lá, ela colocou, pastora, tem máquina de lavar. Ok, querido, vai fazer esse serviço para você ver se não toma tempo. Colocar na máquina de lavar, colocar na máquina de secar, dobrar, guardar, organizar a gaveta. Você acha que a sua esposa não merece uma palavra de gratidão a respeito disso? A ingratidão, ela vai causando feridas. Tem um ditado que diz que a ingratidão mata a afeição. A ingratidão mata a afeição. Então, é a afeição que termina na vida do que está sendo acometido, né? De alguém que não tem gratidão por ele, e na vida do que é ingrato, o ingrato, ele pode chegar a trair, porque ele não está nem aí. Se ele não é capaz de agradecer, se ele não é capaz de demonstrar gratidão e honra, gente, nós temos que exercitar o obrigado, muito obrigado. Alguém fez uma coisa por você, alguém te ajudou com algo, alguém te ajudou lá no seu GR, levou um bolinho para você no GR, fez alguma coisa, aprenda a exercer a gratidão.
Tem pessoas que você dá e nunca houve um obrigado. Pessoas ingratas traem, nunca esqueça disso. Então, vamos começar a exercitar a gratidão dentro de casa, porque isso também são feridas profundas. Amém? Acho que é muito importante também, depois que nós não queremos falar aqui somente de problemas, porque quando entra a lepra, né, e ela entra todos os dias, ela pode tentar entrar, mas como evitar que esta lepra entre na nossa casa? Né? Uma das coisas que é muito importante, que eu acho que o pastor já falou aqui sobre a profundidade, chega um momento em que você tem que tirar, arrancar tudo e perder até a casa. Agora, como evitar isso? Para não colocarmos o foco em problemas. Primeira coisa, abra janelas. Deixe entrar o sol. Exatamente. Deixe entrar o vento, a luz. E o que é isto? Gente, nós temos que aprender a celebrar a vida, a ter prazer. A vida tem que ser prazerosa. A vida, pastor, você não sabe o quanto que eu trabalho, você não sabe como é que é a minha rotina, mas mesmo nessa rotina maluca, nós temos que achar prazer. Deus não nos quer uma vida de escravos. Não é possível que... Então, nós estamos no Egito, fazendo tijolos ainda. Não saímos de lá. Então, nós temos que buscar coisas que nos dão prazer. Eu tenho que descobrir na minha esposa o que dá prazer para ela. Eu sei que por mais que a gente possa estar morando num lugar maravilhoso, uma das coisas que dá prazer para ela é sair. Ela tem que dar uma voltinha, nem que não vá a lugar nenhum, mas uma voltinha de carro, passear, ver gente, olhar. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu queria, sei lá, ver um jogo, ver o final do Palmeiras, coitado, né? Sei lá. Eu deixo, fico sentado lá fora. Mas assim, às vezes eu quero fazer outra coisa, às vezes eu quero só ficar ali sentado, às vezes eu estou cansado, mas eu sei que dá prazer para ela isto. E a gente sai, a gente vai, a gente senta, a gente anda de carro. Onde é que você quer ir? Não, lugar nenhum, só sair, só olhar. Então, nós celebramos o que dá prazer, ela sabe também o que dá prazer para mim. Eu vou descobrindo coisas que nos dão prazer juntos, coisas que nós gostamos de fazer juntos. E nem sempre é gastar dinheiro, quase sempre, mas nem sempre. Quase sempre, mas nem sempre, né? Mas a gente também descobre coisas que nos dão prazer juntos, e isto é celebrar a vida, encontrar prazer de vir para cá ministrar. Você imagina que tipo de pastor eu seria se eu não encontrasse prazer de vir aqui ministrar todo domingo? Tem horas, a gente é gente, meu Deus, tem que ir lá, né? Eu falo, amor, você tem 2 motivos. 3 motivos. Hoje é dia de culto, as pessoas vão estar lá e você é o pastor, se vira, né? Mas assim, eu sempre estou olhando isso. O dia que o ministério começa a ficar pesado para mim, começa a ficar custoso, difícil, sabe qual que é a minha oração? Não é Deus, tira os problemas, não. Deus, eu quero encontrar prazer no que eu faço, porque o reino de Deus tem que ser prazeroso, mesmo com lutas, tem que ser. A Bíblia diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor. E aí mesmo, as lutas não desaparecem, mas o prazer volta. Encontrar prazer de estar com a esposa, o prazer de estar com os filhos, o prazer de estar em casa, o prazer de arrumar a casa, o prazer de compartilhar sonhos. Quando a gente promove esse ambiente, a lepra não tem muito por onde entrar. E tomar esses certos cuidados. Hoje a porta de entrada da internet ela é muito grande. A porta de entrada de alguém que te conecta, um ex-namorado, oh meu Deus, faz tanto tempo que eu não vejo, é só para bater um papo. Não existe bater papo. Mulher casada não bate papo com homem, nem fisicamente, nem na internet. Mas é uma menina que eu conheci. Não existe bater papo. Homem casado não bate papo com mulher na internet, ponto. E nem na rua. Mas né, no WhatsApp, lugar nenhum.
Você conversa porque tem que conversar, porque trabalha, às vezes alguma coisa, mas bater papo, falar de sonhos, falar do que gosta, do que não gosta, o que é isso? Está namorando? Isso é papo de namoro. Não me venha com churumelas. Está tentando ver se ainda o facão está afiado, né? Mas vai nessa brincadeira, entra. E aí começa a destruição. Aí a lepra começa a entrar. E é numa parede. Ou a lepra começa pela vida financeira, ou pela vida amorosa, ou pela a pornografia, ou por algum lugar. Só que daquela parede, né, como diz o texto, vai para outra parede, vai para outra parede. Se não for combatida, toma a casa inteira. Max Lucado, ele diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. E eu quero encerrar dizendo isso. Não importa qual a sua função dentro de uma igreja. Se você é pastor aqui dentro, se você é pastor na igreja que você faz parte, se você é líder, se você é o dono de uma empresa grande, se você é um levita, um ministro de louvor, não importa. Você precisa pedir ao sacerdote para entrar na sua casa e fazer uma análise, fazer um exame. Só ele vai poder diagnosticar o real estado da sua casa. Queria que vocês ficassem de pé neste momento.